seja muito bem-vindo. Conforme a gente combinou, você vai apresentar o teu modelo, dando um caminho para garantir a água tratada de forma eficaz, segura e em conformidade com as exigências legais. Então, mesmo se você que está assistindo estiver começando agora, ou você que já trabalha em estação de tratamento de água e está enfrentando desafios do dia a dia da operação, esse webinar é para você. Se você quer entregar água segura, com confiança e competência técnica, fica até o final. Nós vamos colocar claramente esse objetivo no webinar. O Fábio vai mostrar como entregar água segura para a população. Tá? Ele vai te entregar uma ferramenta, um método, claro, durante esse webinar, que já foi validado, é um método didático e ele foi produzido baseado nas boas práticas técnicas e na realidade do campo para operar e gerenciar uma estação de tratamento de água convencional, que é a experiência efetiva do Fábio, tá? Esse webinar é para operadores, para técnicos, para tecnólogos, para engenheiros civis, para engenheiros sanitaristas, para engenheiros mecânicos. O Fábio vai falar um pouco dele. Ele tem mestrado em engenharia mecânica e agora está no doutorado, né, Fábio? Para gestores públicos e para profissionais de empresas de saneamento que desejam entrar ou aprimorar ou ainda estruturar corretamente o processo de tratamento convencional das águas em estação de tratamento. Então, se você é aluno, se você é profissional, ou se você é profissional em formação, ou um gestor responsável por garantir a qualidade da água, fica aqui, não saia efetivamente. Muito bem, então, como eu disse, esse webinar não é só para quem trabalha na área, é para ensinar quem quer entrar na área também. Perfeito. Tá? Agora, para quem esse webinar não é? Esse webinar, ele não é para quem acredita que operar uma estação de tratamento de água é só abrir a torneira e dosar produto, Fábio. Não é Concorda isso comigo mesmo. que esse webinar não é para essas pessoas? Ou então, para quem não valoriza aprendizado técnico e acredita que fazer as coisas no improviso é suficiente. Por que esse webinar não é para essas pessoas? Porque lidar com água é lidar com a saúde pública, é lidar com a vida das pessoas. Então, com todo respeito, se você está neste grupo que eu acabei de citar, que esse webinar não sai porque realmente o que você vai conseguir aqui é aprender a cuidar da qualidade de vida das pessoas através da água, tá? Perfeitamente. Fábio, eu vou te apresentar, eu vou te dar a palavra. Ok. E eu sei que você já ensinou mais de quantos mil alunos, Fábio? Eu chuto por baixo pelo menos 1.000. Se for contar quem passa pelo canal, se for contar quem adquire o e-book e tudo mais, provavelmente mais de 5.000 pessoas já. Então, a gente pode dizer, efetivamente, que você já ensinou mais de 5.000 pessoas, né? Sim. Tanto em curso presencial quanto em curso online, e muitos deles hoje, e depois eu gostaria que você contasse histórias que você soubesse, lideram operações em estação de tratamento municipais, estaduais. Isso, Muito perfeitamente. bem. Então, Fábio, seja muito bem-vindo. Por favor, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua vida como profissional, da tua vida como docente, do teu mestrado, do teu doutorado, como é que você pretende hoje apresentar o teu processo, né, para uma água segura e se você acredita que dá para operar uma estação de tratamento com eficiência sem antes ter um treinamento técnico específico. Sim ou não e por quê? Vamos lá, a palavra é tua, Fábio. Obrigado, Alexandre, obrigado mesmo. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acredito que não, né? Foi uma prática brasileira durante muitos anos, aquele funcionário que era o encanador, aquele funcionário que era o ajudante geral, e ele subia de cargo e se tornava operador. Então, ele sabia muito bem abrir coisas, fechar, limpar, subir, descer, montar e desmontar.
sabia produzir água, mas não sabia exatamente o que estava fazendo. E hoje, esses profissionais ainda estão no mercado, né? Eles ainda estão trabalhando com isso. E a oportunidade também deles se capacitarem, a oportunidade deles saírem um pouco da mesmice e entenderem, né, o que eles estão fazendo, quanto que isso é importante. Então, o Alexandre já fez aqui a gentileza de me apresentar, mas eu sou o Fábio, né? Então, eu me formei aqui na minha região, aqui no interior de São Paulo, me formei como tecnólogo em saneamento ambiental pela Unicamp, lá nos anos de 2006, então já temos aí quase 20 anos de formação. E depois eu fui para o mestrado em engenharia mecânica, né? Então, a minha área de concentração é a área da engenharia térmica e de fluidos. E, bom, e logo depois comecei a prestar concursos nessa área. E o primeiro que eu passei foi para trabalhar no Departamento de Água e Esgoto de Americana. E a gente entra lá com aquele ímpeto, com aquela paixão, achando que vai ser mil maravilhas. E quando a gente entra no serviço público, que a gente descobre as realidades, né? Começando pela nossa própria realidade. Então, foi difícil ver que faltava estrutura, faltava material, faltava mão de obra, faltava dinheiro e, principalmente, no meu caso, faltavam pessoas que conheciam exatamente o que estavam fazendo ali. A gente sabe que no serviço público, muitas funções são gratificadas, muitas funções são indicações. Então, eu tive um chefe e uma chefe que não sabiam exatamente o que eles estavam fazendo lá no departamento, né? Indicações políticas, infelizmente. E aí a gente acha que vai aprender com eles, quando na verdade a gente tem que se virar. Foi então que eu me debrucei em todo tipo de bibliografia possível, comecei a estudar bastante e passei a ver que o que a gente fazia lá estava errado, né? E comecei a propor soluções, mudanças, alternativas, conversar bastante, encontrar os dinossauros da área, né, que me ajudaram também no aperfeiçoamento pessoal. E aí, bom, cidadezinha do interior de São Paulo, o salário não era aquela maravilha, e surgiu a oportunidade de prestar um concurso em Campinas para professor, que é o que eu sou ainda hoje, né? E aí eu prestei esse concurso para Campinas, sou funcionário público de Campinas, mas era para dar aula, né? Então, saí um pouco da minha zona de conforto, né? Já que eu trabalhava com projeto de rede de água, esgoto, estações, a parte operacional também. E aí falei, poxa, bom, salário é melhor, mais benefícios, vim aqui para Campinas, já sou morador, né? Voltei para Campinas no caso, comecei a dar aula e formar pessoas. Alguns desses meus alunos já trabalhavam com operação de estações. E quando eu passava a aula de tratamento de água, eu ficava até com receio. Eu falei, nossa, esse pessoal vai dar um baile aqui, né? Eles já trabalham com isso. Só que eles começavam a apresentar muitas dúvidas. Eu falava, uai, mas eles trabalham com isso? Como que eles têm dúvidas sobre isso? E aí que começou a cair minha ficha de que muita gente que trabalha com processos, que trabalha com operação e tratamento de água, não tem aquela confiança, não tem aquela certeza do que está fazendo. Eles sabem que a água chega com tanto de cor, com tanto de turbidez, com essas características, e está saindo com aquelas outras. Mas o que que isso simboliza dentro da legislação de potabilidade? Quando surge um problema, como que eles resolvem isso no curto prazo? Como que eles trabalham com os dados analíticos que a estação está dando? E foi aí que eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo, de fato, né? E a minha sorte foi dar aula no Ceprocamp, porque o público que chega ali é um público um pouquinho diferenciado, né? O acesso aos cursos é um acesso socioeconômico. Então, aquelas pessoas que tiverem a menor renda, o menor poder aquisitivo, vão ter mais facilidade de acesso. E muitas vezes é um pessoal que também não teve tanto acesso aos estudos. Então, eu acho que isso me forjou no linguajar, no trato, na forma de passar algum tipo de informação. E eu acho que a primeira turma para quem eu dei aula no Ceprocamp deve ter me odiado mortalmente, né? Porque eu entrei com aquela cabeça de Unicamp, que é coisa assim, eu vou dar minha aula, e se você não entendeu, corre atrás, estuda, se vira, o caminho é esse aqui. E não, eu precisava realmente pegar pela mão, ir levando, mostrando passo a passo, trabalhar um linguajar mais fácil e mais assimilável, e felizmente isso me proporcionou começar a formar operadores que sabiam o que estavam fazendo, porque eu conseguia transmitir a informação para eles. E veio a pandemia, quando eu montei o canal. A ideia do canal original era para dar aulas para os meus alunos do Ceprocamp. E aí começou a aparecer gente do Brasil inteiro, com dúvidas, que muitas vezes eram dúvidas muito simples até. A pessoa já trabalhava com aquilo, tinha uma dúvida muito simples, e eu comecei a ajudar eles. Não só gente do Brasil, né? Muitos países de língua portuguesa. Então, Angola também apareceu bastante gente, Moçambique, né? Portugal também. Um monte de gente começou a aparecer no canal com dúvidas sobre isso. Perdão. E foi aí que eu comecei a ir prestar mais consultorias em loco. Ainda não fui para Angola nem Moçambique,
mas comecei a ir visitar estações porque as pessoas queriam que eu fosse presencialmente ajudá-las a sanar alguns tipos de problemas. E fui visitar estações do interior, principalmente aqui de São Paulo, e comecei a me deparar com uma realidade que era um pouco assustadora. Cidades que a operação, muitas vezes, não funcionava de forma adequada, fornecendo para os habitantes uma água muito insegura, principalmente por causa dos produtos químicos que eram aplicados, da falta de gestão, da falta de conhecimento físico-químico sobre o que estava sendo realizado em cada etapa. E isso começou a me acender um alerta, eu comecei a ficar preocupado com isso, de verdade. Como assim as pessoas fornecem água para a população? Como assim as pessoas operam estações e não garantem o produto que elas fabricam? Não têm confiança na água que elas estão produzindo? E isso começou a realmente me deixar bem preocupado. E eu vi de tudo mesmo. E aí, quando a pandemia foi se acalmando e eu pude também começar a trabalhar mais com isso, começar a me dedicar mais com isso, eu comecei a desenvolver um processo de gestão de estações que pudesse facilitar a vida de todo mundo. Porque eu reparei que quando as pessoas tinham um norte, quando elas tinham, os operadores tinham ali um fluxograma para seguir, quando eles tinham que saber o que eles tinham que coletar e como trabalhar com esses dados, a vida começou a melhorar para eles. Então eu sempre falava, olha, qualquer problema, me procura. E com o tempo as pessoas paravam de me procurar nessas estações. Então eu pensava, ótimo, né? Sinal de que deu certo, de que está funcionando, de que eles estão conseguindo produzir uma água segura. Questão de alumínio, questão de cloro residual, questão de coliformes, questão de flúor, tudo isso me deixou bem preocupado no começo. Então eu tentei começar a montar uma gestão que fosse baseada nesses parâmetros operacionais que garantissem uma água muito segura para esse pessoal, tá? Bom, e não só isso, né? Aí eu também comecei a dar uma olhada que uh, os operadores queriam trabalhar direito, mas muitas vezes eles não tinham um compromisso, não vestiam a camisa, né? Principalmente no setor público. Às vezes o cara já está lá há 30 anos, já está em vias de se aposentar. Por que ele vai mudar o que ele sempre fez durante 30 anos, né? E aí eu comecei a colocar um desafio para eles, que era mais ou menos assim: olha, você bebe a água direto da torneira que você produz? Então você fabrica água na estação. Se eu te convidar para ir na minha casa e pegar uma água da torneira, água que você produziu, você bebe ela? Aí eles ficavam um pouco constrangidos, né? Ah, não, não é bem assim. É porque a água da torneira não é segura, não sei o quê. E eu fazia esse desafio, mas como não é segura? Né? Você produziu isso, você fabricou isso. Como você não confia no que você fez? E como que você quer que a população confie na água que você produziu? E aí meu desafio era produzir uma água que eles conseguissem tomar no final e assegurassem que aquilo era algo seguro para eles e para quem vai consumir. E eu passei a propor esse desafio para os meus alunos também. Então agora, sempre que eles terminam o semestre com a disciplina de tratamento de água, eles têm que produzir água, água segura, e a gente faz ali no final um brindezinho com a água que eles produziram para provar, né, que aquilo pode ser consumido sem maiores percalços. E até uma coisa curiosa, né, que no Brasil a gente não consome água da torneira, a gente ainda tem um medo muito grande. Mas países europeus, países norte-americanos, não é comum isso, eles consomem água diretamente da torneira. Então tem um vislumbre de que, quem sabe, no futuro a gente não chegue nesse nível de patamar, né? Bom, então a ideia hoje é exatamente isso, oferecer, né, um curso, oferecer palavras, oferecer materiais e técnicas que permitam justamente às pessoas produzir uma água segura, permitam aplicar melhorias na estação que levem à produção de água segura, à interpretação de laudos, à interpretação de dados, que as pessoas tenham confiança no trabalho que estão exercendo dentro das estações de tratamento de água, tá? Esse que é o meu principal foco, assim, né? Então, eu pretendo aí, é um mercado em plena ascensão, então a gente tem um marco do saneamento que determinava que até 2033, 99% do Brasil tinha que ser abastecido com água potável, né? Estamos aí numa discussão sobre se esse prazo vai ser protelado ou não, mas até 2033, os investimentos na área de saneamento no Brasil tendem a ser massivos e pesados, e aí vai ter oportunidade de trabalho para muita gente, mas tem que ser gente qualificada, gente que entende do assunto, gente que sabe resolver problema, né? Operar uma estação, como você bem colocou, Alexandre, inclusive, não é só deixar a água entrar, jogar o produto no olho e torcer para sair do jeito certo, né? Então, essa metodologia que eu proponho é uma metodologia ativa de trabalho e não reativa. Por que isso? Na maioria das estações, a água chega de um jeito, a gente vê como ela está chegando,
e se propõe a tentar melhorar aquilo de acordo com da forma como a qualidade da água vai alterando. Então, é uma metodologia reativa. Como que a água está e o que eu vou fazer para resolver isso? A metodologia que eu proponho é uma metodologia proativa, baseada principalmente em histórico de dados, para que a gente já consiga se preparar e se precaver para o que virá, tanto em termos de compra de produtos, insumos, operações, sabendo dosar as coisas na hora certa, na quantidade correta, já prevendo a qualidade da água que deve estar vindo e que deve estar saindo. Você citou que lá em Americana tinha alguma coisa errada. Sim. Eu queria saber o que essa coisa errada provavelmente estava causando na população americana. Bom, o pessoal lá reclama muito da qualidade da água, né? Ainda? Muito, ainda, mas é porque eu saí de lá assim que eu passei no Ciprocamp, e a mentalidade ali é muito difícil de mudar, tá? Eu não vou deixar esse como o melhor exemplo, porque a gente não conseguiu resolver o problema por causa de gestão, né? Justamente por isso. Então, uma gestão rígida, engessada e que não quer mudar, continua tendo os mesmos problemas de sempre. Esse é o melhor exemplo que eu vou dar do que não deve ser feito, né? Então, no caso ali, eles captam água do Rio Piracicaba, né? Eles usam muitos produtos químicos, usam de tudo, né? A qualidade do manancial não é a melhor de todas, né? E aí tudo o que é proposto não é aceito, sabe? Tem uma gestão extremamente difícil, enfim, tem N motivos aí, né? Mas tudo que é proposto não é aceito. Aí eu falei, bom, isso aqui não vai dar certo, não funciona assim, né? Por isso que na primeira oportunidade de vir para Campinas, eu não pensei duas vezes. E aqui eu tenho uma liberdade maior de trabalhar. Então, eu cito, por exemplo, uma cidade que eu fui no interior de São Paulo, que era muito parecido com a Americana, né? E o principal problema que eles tinham era excesso de alumínio na água. Então, eles pegavam a água, faziam a coagulação, a floculação, e quando essa água passava do filtro, no reservatório, aquilo formava bolhas de produto químico, né? Que era meio laranja. Então, a gente soube que eram os hidróxidos ali do alumínio. E aí uma das propostas foi capacitar as pessoas, os operadores no caso, para entender a solubilidade do produto que eles estão aplicando, né? Foi uma coisa simples. Olha, vamos capacitá-los quanto à solubilidade do alumínio e do ferro. Eles têm que entender isso. Porque o que acontecia? Eles faziam a coagulação com o pH, que solubilizava o alumínio. Esse alumínio passava de forma solúvel por praticamente todas as etapas. E na pós-alcalinização, quando eles corrigiam o pH novamente, o alumínio saía da sua zona de solubilidade. Ele formava hidróxido. Então, ele passava pelo filtro, na forma solúvel, e voltava a aparecer no tanque de contato, por causa da questão do pH. Então, esse é um exemplo de como que a gente conseguiu resolver o problema dessas bolhas de alumínio que se formavam no tanque de contato, capacitando os operadores para conhecer melhor as características do produto químico que eles estavam aplicando, tá? Esse é um exemplo de como que a coisa funciona e que o que é que eu proponho nesse curso também. Tá. Eu tenho uma outra dúvida. Você falou em operadores mal treinados, né? Eu imagino que o operador mal treinado deve aumentar custo da estação de tratamento de água, Sim. porque eles vão exagerar na dosagem. Mas o que eu quero saber é o seguinte: quais os problemas para a população? Qual é o risco para a saúde pública? Existe risco da pessoa ficar doente pelo excesso de produto que é colocado? Porque às vezes a gente pode pensar, bom, eu não tenho treinamento e não sei qual é a dosagem. Eu vou botar uma dosagem um pouco maior do que eu acho que é para sair e resolver o problema. Tá certo isso, Fábio? Não, isso está bem errado, inclusive. Foi justamente por essa questão que eu voltei para o doutorado, né? Eu comecei a ficar tão preocupado com a questão do alumínio residual, que era uma coisa muito frequente nas estações que eu visitava, que foi o que me motivou a voltar para o doutorado. Eu estou fazendo as matérias e pretendo abordar esse tema daqui a alguns anos, quando eu conseguir fazer só a parte prática. Tem uma concepção, às vezes um pouco errônea, de que tudo que é produto que eu aplico na água é porque é bom, é porque não faz mal, é porque são produtos feitos para água e que as pessoas terão contato, mas não é bem assim. Então, nós temos essa questão do alumínio, essa questão do cloro, essa questão do flúor, né, que são produtos complicados. Então, falando um pouquinho de cada um desses aqui, por exemplo, né, a questão do alumínio. O alumínio é algo que para o nosso corpo não faz bem, não faz mal, não participa de nada metabolicamente no nosso corpo, por exemplo. Mas existem estudos, até que antigos, que tentam achar uma relação, um nexo causal,
entre doenças degenerativas, né, então Alzheimer, Parkinson, por exemplo, e a questão do alumínio presente no cérebro. Não se sabe se o alumínio presente no cérebro é uma causa ou uma consequência dessas doenças neurológicas. E até hoje isso não é esclarecido e não é comprovado, tá bom? Que fique bem claro. A gente hoje entende que o excesso de alumínio na água não é o que causa doenças degenerativas, ok? Mas, em compensação, onde tem fumaça tem fogo, né? Então a gente vai investigar isso como sociedade mais a fundo. Mas se tem muito alumínio na água, é porque o erro operacional está acontecendo. E se daqui 15, 20, 30 anos, a gente, como sociedade, comprovar que realmente o alumínio pode ter um nexo causal com doenças degenerativas? Então, a gente, durante 100 anos, ficamos é, levando para as pessoas uma água com excesso de alumínio, por exemplo, e que pode ocasionar, num futuro, quem sabe, um surto de doenças degenerativas nas pessoas, tá? Quero deixar bem claro de novo, hein? Que ainda hoje não existe esse nexo causal, tá? Não é o alumínio que causa essas doenças, isso, por enquanto, é o que a ciência tem de bem esclarecido. Mas a questão do cloro, por exemplo. O cloro é o único parâmetro na legislação que tem um valor mínimo e um valor máximo. O valor mínimo para a gente garantir aquele teor de cloro residual que vai deixar a água segura, mas ele tem um valor máximo, porque o excesso dele passa a ser prejudicial para a saúde. Né? Ele começa a fazer mais malefícios do que benefícios para a população que consome. Então, cloro é outra questão. Como que nós vamos decidir a dosagem de cloro que nós vamos aplicar? Como que nós vamos saber se a dosagem aplicada vai chegar até o consumidor que está lá no final da minha rede? Né? Tudo isso tem que ser trabalhado. A questão do flúor também é muito polêmica. O próprio flúor, hoje, ele tem que ser aplicado em estações de tratamento convencional da água, né? Mas existe muita dúvida ainda, muita coisa um pouco obscura para as pessoas, tá? Eu esclareço isso, falo isso bastante no curso e deixo de forma bem objetiva, que o flúor traz mais benefícios do que malefícios, né? Para você ter um tipo de intoxicação por flúor, você tem que realmente administrar uma dosagem muito grande. Só que todo dia, um pouquinho, o operador erra a mão, dosa um pouquinho a mais, errou a mão, dosa um pouquinho a mais. Isso vai se acumulando ao longo do tempo e pode desencadear intoxicações, problemas de fluorose dentária. Então a gente tem que trabalhar com a quantidade exata, com a quantidade precisa, né? Então, água é uma pessoa água é uma coisa que as pessoas consomem todos os dias. Não tem como a gente ficar sem, né? Só que ela traz um monte de coisa que pode ser acumulada e que a gente tem que então deixá-la segura sempre que possível, tá? Obrigado, Fábio. Pois não, ficou à disposição, tá? Então, eu separei aqui alguns assuntos, né, que eu queria falar rapidinho, se fosse possível, tá? Que seriam alguns casos reais, fundamentos técnicos, aplicações práticas, mostrando que quando a gente faz uma gestão adequada, a coisa funciona direto, a coisa funciona bem, né? Então, eu queria mostrar para vocês, assim, o que realmente importa para a gente conseguir produzir uma água segura dentro de uma estação de tratamento convencional. Nós fazemos, a gente estuda, a gente aprende na faculdade, nos cursos técnicos, a gente aprende a parte teórica disso, né? Mas a vida real é outra coisa. E a gente não está preparado para isso. A gente chega na estação, e aqui eu vou até contar um caso curioso também, né? Uma das estações que eu fui visitar, o responsável técnico da estação, ele era um químico, ok? Só que a formação dele, o mestrado, inclusive, foi na parte de geologia. Então, ele era químico que trabalhava com minerais, fazia ali classificação de minerais, trabalhava em pedreiras, e aí ele prestou um concurso e passou. E ele, enfim, virou responsável técnico químico da estação. Só que ele nunca operou uma estação de tratamento de água, né? Então ele me ligou, pediu ajuda, eu fui lá, comecei a conversar com ele, acalmei ele, né? Falei para ele, calma, vamos por essa linha aqui. E ele estava nervoso, porque ele fala, eu sei, eu aprendi em algum momento isso na faculdade, mas eu trabalho com pedra, eu trabalho com rocha, eu trabalho com mineral. Então a gente foi fazendo ali um aperfeiçoamento, né? Mostrei para ele como que eu faço a gestão, como que eu faço ali o passo a passo, para que ele conseguisse desenrolar e ficar seguro na operação que ele fazia, tá? Bom, então muita gente acha aí que tratar água é simplesmente então dosar o produto, torcer para dar certo, né? E aí eu pergunto se vocês conhecem os gradientes de velocidade, por exemplo, que são aplicados na coagulação, que são aplicados na floculação, se vocês conhecem a velocidade longitudinal dos decantadores que vocês operam, as taxas de aplicação superficial dos decantadores, dos filtros, né? Porque tudo isso foi projetado e concebido na estação para que ela operasse da melhor forma possível. Só que aí as pessoas vão passando, a estação vai ficando para trás e chega um momento que ela só é operada, né? Mas ninguém lembra mais de como que a estação foi concebida. Então, as pessoas, por exemplo, podem aplicar doses de coagulante
e não está de acordo com o gradiente de velocidade necessário para essa etapa da coagulação, por exemplo. A gente pode aplicar gradientes de velocidade na floculação que não são aqueles concebidos para a estação ou para a vazão que eu estou trabalhando. Então, tudo isso são questões operacionais delicadas, sensíveis, que podem causar problemas na qualidade da água que a gente produz, né? Então, outro exemplo, as pessoas não fazem jar test, uma coisa simples, uma coisa importante, que nos ajuda a definir a dosagem de coagulante, e que as estações não dão muita bola para isso, fazem o uso do coagulante no olhômetro, e isso está extremamente equivocado, né? Então, se você está numa estação dessa, se você sabe que essa é a sua realidade, eu convido você para tentar começar a mudar isso, né? Prever ali uma verba orçamentária para comprar um jar test, aprender a operar o jar test. Eu falo bastante disso aqui e faço também treinamentos sobre isso, porque a gente não consegue tratar água no olhômetro, tá? Isso é fato. Eu sei que o operador que já tem 15, 20 anos ali, ele olha para a turbidez, ele olha para a cor, e ele fala, é só colocar tanto de coagulante que funciona, né? Mas não, não é assim, ok? O coagulante, felizmente, é um produto químico muito eficaz, muito robusto. Então, se eu colocar a dose certa, ou se eu colocar 3 vezes mais do que a dose certa, ele funciona. Só que eu estou tendo um desperdício 3 vezes maior do que deveria. Outra coisa, parece que uma dosagem pequena que muda, em vez de aplicar 15 miligramas por litro de coagulante, eu vou aplicar 30. Parece pouca coisa, 15 para 30 miligramas. Mas pensa que você está tratando uma vazão em litros por segundo, que no final do dia vão resultar em milhares de metros cúbicos que foram tratados com exagero de produto químico. Quanto que isso não se reflete financeiramente também na operação? Quanto que isso não vai custar no final de um dia, no final de um mês, no final de um ano, trabalhando com excessos, tá? Então, a ideia desse curso é isso, aprender a calcular gradiente de velocidade, interpretar número de Camp, o comportamento físico-químico dos produtos que a gente usa, né, dos flocos que são gerados, como que a gente faz o monitoramento desses produtos dentro da estação, do floco, da decantação, do filtro, que você consiga montar um painel operacional, um histórico de dados e saber usar esse histórico de dados a seu favor e não ficar dosando coisas no olhômetro, né? Então, se isso faz algum sentido para você, eu acho que esse curso tem uma metodologia mais completa, tem aquilo que você precisa aprimorar muitas vezes ou aprender do zero, tá? Essa aqui é a ideia. Tranquilo por enquanto? Tô falando demais, né? Tá tranquilo. Eu gosto de falar. Eu queria saber se você vai apresentar como é esse método. Vou sim. Legal. Posso compartilhar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo Pode. compartilhar. Peraí. Quando a gente estuda tratamento de água no curso técnico ou na faculdade, né? Nós aprendemos sobre coagulação, aprendemos sobre floculação, decantação, filtração e desinfecção. Aprendemos as 5 etapas tradicionais, né? Só que isso não é só o que acontece numa estação, né? A gente tem, por exemplo, a pré-oxidação, a gente tem hoje que fazer o uso, muitas vezes, de auxiliar de floculação, a gente tem que fazer o uso também de itens contendo flúor, corrigir a alcalinidade depois, corrigir a corrosividade da água, né? E temos que saber resolver pepinos, que é o que mais acontece numa estação. Então, eu propus esse painel aqui, que seria mais ou menos como que a gente obtém uma água segura, com o passo a passo de cada etapa e o que a gente tem que conhecer e fazer e agir, tá? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui na tela. Olha só. Então, basicamente, eu preciso conhecer e verificar a etapa. Então, tudo que está em amarelinho é aquilo que eu preciso conhecer e verificar. Então, por exemplo, na etapa de coagulação, deixa eu dar mais um zoom aqui, pessoal. Pronto. Na etapa de coagulação, eu preciso conhecer e saber o gradiente de velocidade dessa etapa e o ponto de aplicação do meu produto. Então, onde que eu estou aplicando o meu coagulante? É sobre a calha partial? É na chegada de água bruta? É num canal? É num ressalto? Em que ponto eu estou aplicando? E neste ponto, por exemplo, saber medir o gradiente, porque isso faz toda a diferença. Se a minha estação opera com um sistema de coagulação que prevê adsorção e neutralização, o gradiente é 1. Se a minha estação opera com um sistema de varredura, né, eu preciso formar os hidróxidos, o gradiente que tem que ser aplicado é outro. Então, a gente tem que aprender a calcular esse gradiente, interpretar os resultados e saber aplicar. Então, na coagulação, conhecer e verificar. Depois, decidir e realizar. Qual é a dosagem de coagulante que a gente vai aplicar? Qual é o pH ideal?
quais são as concentrações do produto que eu fabrico e que eu uso. Eu vou usar um policloreto de alumínio a 10%, um policloreto de alumínio a 12%. Eu vou fabricar um sulfato de alumínio na minha estação com uma concentração de 1%, de 2%. E muita gente vai se perguntar, peraí, mas como assim por cento, né? Às vezes a pessoa ainda tem dificuldade até de compreender o quanto que a gente interpreta em porcentagem do produto fabricado. Então, a gente precisa decidir isso na operação todos os dias e às vezes de forma quase horária, né? E realizar isso. Feita a coagulação, a gente vai monitorar agora. Agora é uma parte operacional extremamente importante. Na teoria, tudo isso aqui foi aplicado, agora eu vou ver se na prática isso aqui está sendo concretizado. Então, qual é a vazão dos produtos químicos que eu estou aplicando? E vou monitorar também se o pH da água coagulada é aquele que eu fiz no meu ensaio de jar test, aquele que eu testei. Então, se eu monitoro o pH e a vazão de coagulante e sei qual é o gradiente que eu estou aplicando e o ponto de aplicação, eu vou garantir uma coagulação efetiva para as próximas etapas que virão, né? Claro. Depois, oi, pois não. O Pode que é falar. gradiente? Gradiente de velocidade? É É uma boa pergunta. gradiente. Tá, vou tentar Gradiente. explicar, vamos lá. É. Quando a gente pensa, por exemplo, em medir a turbulência de uma coisa, né? A gente tenta saber o quanto da energia daquilo está sendo dissipada. Então, na etapa de coagulação, por exemplo, eu preciso de uma agitação muito forte. Eu preciso que aquilo... Você tem que pensar o seguinte, eu vou misturar uma gotinha de coagulante em 1 metro cúbico de água. Então, para que essa gotinha consiga se misturar com esse metro cúbico, eu preciso que a agitação do meio seja muito forte. E eu preciso que a energia dissipada nesse ponto seja muito forte. O gradiente de velocidades vai permitir para a gente calcular exatamente isso. Quanto dessa energia está sendo dissipada e interpretar isso sobre o quanto de mistura está acontecendo naquele momento. Então a gente fala, por exemplo, que a coagulação é a mistura rápida, porque a energia dissipada pelo processo, a mistura que acontece ali tem que ser muito intensa. E como que eu sei se isso de fato se concretiza? Calculando esse gradiente de velocidade, calculando a potência dissipada ali naquele momento. Já na floculação, a gente conhece essa etapa como mistura lenta, ou seja, a potência que tem que ser dissipada pelo processo de agitação tem que ser muito menor. E como que eu tenho certeza que isso está acontecendo? Através do gradiente, então, do cálculo desse gradiente. Se esse gradiente na floculação, por exemplo, for muito elevado, e a gente discute isso bastante no curso, eu posso estar quebrando os meus flocos, que eu gastei tempo, produto químico, né, e qualidade para montar aquilo. E eu consigo saber se essa quebra do floco vai acontecer ou não, medindo a agitação da água, medindo a energia, medindo o gradiente, tá? Se qualquer dúvida, Entendi. tá? Qualquer Sim, dúvida, pode falar de legal. novo. Então aqui, por exemplo, na etapa da coagulação, eu vou obter e melhorar. Então a gente vai trabalhar em cima de um histórico. Qual é o histórico de dosagens relacionado com cor e turbidez? De novo, a gente vai sempre pensar que tem que fazer um jar test antes. Só que o jar test demora ali mais ou menos 1 hora para ser bem realizado. E nessa 1 hora pode estar chegando uma água com uma turbidez altíssima. Como que a gente vai tentar se precaver a isso enquanto o ensaio de jar test não está pronto? Com esse histórico de correlacionar dosagem, cor e turbidez. Ali eu vou ganhar uma folga enquanto o meu ensaio de jar test está sendo realizado. Não só isso, eu vou fazer a calibração do jar test. Porque aqui é outro problema. Muita gente fala que eu faço jar test, mas eu não consigo reproduzir os ensaios do jar test na minha estação. Eu até faço, doso um produto químico. Por quê? Porque o jar test é um instrumento analítico também. E ele tem que ser calibrado para a sua estação. Não adianta você fazer a agitação do jar test com um gradiente de velocidade médio e na sua estação acontece um gradiente de velocidade altíssimo na etapa da coagulação. As informações são diferentes. Não adianta você aplicar uma agitação lenta no jar test relacionando a floculação com gradiente médio, se na sua estação esse gradiente é ainda mais lento. Então a gente tem que fazer com que o gradiente de velocidades do jar test seja equivalente ao gradiente de velocidade real da minha estação. Então, obtendo e melhorando esses parâmetros, a gente vai sempre fazendo um processo que vai se retroalimentando aqui. A partir dessa obtenção e melhoria obtida na coagulação, eu vou conseguir fazer esse processo acontecer de uma maneira mais eficaz. Quando a gente não tem uma oscilação de turbidez, parece que a vida é mais fácil, né? Porque a gente vai ter, então, um histórico muito mais robusto e preciso disso. Isso é muito vantajoso. A oscilação, o que deixa os operadores de cabelo em pé, geralmente é o período de chuvas, né? Que a água arrasta muito material superficial e a turbidez vai nas alturas. A ideia aqui é justamente isso também. Olha só, na etapa antes, aqui,
conhecer as características, e olha o que eu coloco aqui no começo. Venho com o meu manancial, o que eu tenho que conhecer profundamente? Histórico de vazão da minha estação e do meu rio. Porque geralmente quando tem um histórico de chuva, a vazão aumenta, a turbidez aumenta também. Então eu já vou me preparar para esse período. Quais épocas do ano tem uma quantidade de chuva acima da média e a turbidez extrapola os limites da estação? A gente vai fazer uma coisa mais proativa e menos reativa. Depois, se tem um histórico de floração no meu manancial. Se tem histórico de floração, eu sei que eu tenho problemas depois com cianotoxinas. Então, eu preciso saber bem disso para conseguir decidir o que eu faço ou não. Também os ensaios semestrais, que são obrigatórios pela portaria. E, principalmente, coloquei até em vermelho, a análise mensal de E. coli. Então, quando a gente sabe se o manancial está protegido ou não, a E. coli é o melhor indicador. E a gente já consegue prever insumos, dosagens, a turbidez que eu quero obter no meu filtro, a cloração, as demandas, tudo baseado em históricos. E o que está em vermelhinho aqui é, decida, vai fazer ou não. Então, baseado nessas características da água bruta, eu decido se eu vou realizar uma pré-oxidação ou não, por exemplo. Pré-oxidação é outra coisa que a gente não aprende na faculdade muitas vezes. A gente aprende a desinfecção. E a pré-oxidação? Raramente é vista em faculdade. É algo que a gente fala um pouco não, a gente fala com bastante profundidade nesse curso aí, né? Quando que a gente decide se vai fazer a pré-oxidação ou não? Depende da característica do meu manancial, né? Mas isso implica em outras coisas, aumento de consumo, aumento de monitoramento dos subprodutos, né? Tudo que a gente tem que levar em consideração, tá? Primeiro, eu concordo com você que quando a gente tem uma água com uma turbidez constante, é muito mais fácil abrir mão do jar test, né? Mas assim como a gente monitora pH a cada 2 horas, como a gente monitora cor a cada 2 horas e turbidez a cada 2 horas, o jar test também seria um ensaio laboratorial para confirmar aquilo que se mantém, né? Então não precisa fazer um jar test, obviamente, a cada 2 horas, né? Mas é interessante, por exemplo, a cada troca de turno, porque a água ela tem outras características que não só a cor e a turbidez, que interferem na quantidade de coagulante que eu estou usando. Então, muitas vezes, fazendo o ensaio de jar test, a gente consegue afinar um pouco mais as dosagens, deixar ela mais específica. A cor e a turbidez está vindo, está ótimo, estou aplicando 25 miligramas por litro de coagulante, está funcionando bem. E, de repente, com a mesma cor e com a mesma turbidez, algum parâmetro pode ter variado um pouco. Temperatura, algas, oxigênio dissolvido, qualquer outro parâmetro assim. E eu poderia reduzir a dosagem, por exemplo. Vamos supor, de 25 para 20. Uma coisa pequena, uma quantidade pequena, reduzir ali pouca coisa? Sim, mas é o que eu falo. A gente tem que pensar que é um tratamento em litros por segundo. Então, no final do dia, essa redução da dosagem, esse ajuste fino que eu consegui obter por um jar test, quanto que isso vai reproduzir no final de um dia? Quanto que isso vai reproduzir no final de uma semana ou de um mês? Né? Então, eu sempre falo que o jar test é sim um parâmetro, uma análise laboratorial que, se possível, tem que ser realizada sempre para a gente garantir que a gente está dosando a quantidade correta de produto químico, tá? Quanto a manganês, eu não sei se vocês fazem uma pré-oxidação, mas seria algo possível de se pensar, né? O manganês, ele vem na água lá com manganês 2, e quando ele vira manganês 4, ele passa a causar cor ali, tem os seus problemas relacionados à cor, gosto, né? Mas a gente poderia, por exemplo, pensar numa pré-oxidação, poderia pensar se dá para fazer uma adsorção com carvão ativado, por exemplo, né? E dá para ensaiar isso no jar test também, né? Se o jar test nos permite fazer essa previsão de quanto que a gente conseguiria remover, por exemplo, tá? Então, é uma possibilidade aí, e isso é bem falado no curso. Bom, fiz lá a minha coagulação, gradiente certo, ponto de aplicação adequado, monitorei, agora eu vou para a floculação. O bacana das estações de tratamento é que a floculação, até a filtração praticamente, a estação é feita para funcionar de uma forma mais autônoma, né? E cabe aos operadores, muitas vezes, apenas a parte de limpeza, fazer a limpeza dos tanques, fazer ali algum tipo de descarga de fundo, né? Manobras hidráulicas. Mas é outra coisa que eu proponho também, que as etapas que trabalham mais de forma autônoma também sejam monitoradas de perto. Vou dar outro exemplo. Em uma das cidades que eu fui, eu até coloquei um vídeo no meu Instagram quando eu fiz lá a visita técnica. A água era floculada em floculadores do tipo de fluxo hidráulico, né? Floculadores não mecanizados. E essa água entrava em 2 decantadores que tinham uma parede de alvenaria, né? Separando ali a entrada do decantador. Essa parede de alvenaria tinha 2 bocais com registro, né? 2 tubulações com registro ali, por onde a água floculada passava. E olha só, todo o trabalho, tempo e energia gasto na coagulação
era perdido nesses bocais, porque o floco passava por ali, ele acelerava, né, diminuía a seção, aumentava a velocidade do floco. Ele era jogado contra essa parede, que eu não entendia exatamente no projeto, era como se fosse uma calha, né, para a água passar por baixo, só que o floco era jogado contra essa parede e se quebrava. Então, pensando que essa realidade pode acontecer em outros lugares do Brasil, é que eu vim propondo isso aqui. Então, para floculação, por exemplo, estamos aplicando os gradientes de velocidade corretos? O tempo de detenção hidráulico nessa etapa é o do projeto? Mudou? Se mudou, como que a gente vai ajustar isso? Aí entra o número de Camp, o parâmetro GT, gradiente vezes tempo. Depois, está havendo quebra de flocos, que é outra coisa que a operação muitas vezes não dá bola. Porque o decantador, felizmente, é um decantador convencional, robusto, aguenta, segura as pontas, só que você perde muita eficiência disso. Felizmente, o decantador e o filtro fazem um trabalho pesado, mas estão trabalhando de forma sobrecarregada. Então, eu vou conhecer e verificar. Decidir, de novo, a dosagem do produto que eu estou aplicando na coagulação continua se refletindo para a etapa da floculação? As concentrações de trabalho estão importantes? Vazão dos produtos químicos, aqui também pensando no auxiliar de floculação. Então, está vindo uma água com uma turbidez muito grande, vamos ter que entrar com auxiliar de floculação, que o pessoal chama de polímero. Qual é a dosagem que a gente vai aplicar? Qual é a concentração que está sendo aplicada? A vazão que está sendo aplicada é a ideal? E também, qual é o ponto de aplicação do meu polímero? Ah, eu vou colocar no primeiro decantador, no primeiro floculador? Vou colocar no último? Vou colocar no do meio? Em que ponto que eu decido isso, né? E aí, monitorar. Característica dos flocos, quebra dos flocos, obter e melhorar calibração do jar test. De novo, a floculação também é um elemento que tem que calibrar o nosso jar test para que, de fato, a coisa se reproduza ali, né? Então, eu fiz, por exemplo, um jar test, olha o tamanho do floco, olha a sedimentabilidade dele. Aí a gente tem que ir lá na saída do floculador e coletar uma amostra de água. E a amostra de água que está saindo do floculador tem que se assemelhar muito ao que eu preparei no meu jar test. Porque senão não tem muito sentido eu ficar fazendo esse ensaio, já que o floco que se forma é diferente do que acontece na realidade. Tá? Então seria aqui o mesmo caso. Para a decantação, o que muita gente desconhece, pessoal da gestão principalmente, qual é a taxa de aplicação superficial do meu decantador? Então, olha só, uma coisa que eu falo no curso é isso aí. A gente faz um jar test, e aí, por regra, nós aprendemos que tem que deixar 20 minutos sedimentando. Foi o que eu aprendi na minha faculdade. Deixa 20 minutos sedimentando. Só que quando você deixa 20 minutos sedimentando, você está aplicando no seu ensaio uma taxa de aplicação superficial muito superior, às vezes, do que o que acontece de fato na sua estação, no seu decantador. A partir da taxa de aplicação superficial, a gente consegue determinar qual é a velocidade de sedimentação dos flocos. Então, a gente tem que deixar um tempo no jar test que seja equivalente ao tempo do meu decantador. Só que esse tempo não é baseado apenas em minutos e horas. Ele é baseado nessa taxa de aplicação superficial. Então, eu consigo calibrar o meu jar test para que eu faça a coleta da água sedimentada, a coleta da água decantada no jar test, que equivalha a 2 horas de detenção hidráulica num decantador. Eu tenho que coletar água do jar test num tempo X, que equivale a 1h30 de água no meu decantador. E isso vai ser relacionado com a taxa de aplicação superficial. Então, isso é um parâmetro de projeto que a operação e a gestão, muitas vezes, acabam esquecendo e deixando de lado, e que eu sempre retomo isso no curso, da importância disso. Qual é o perfil de velocidades do nosso decantador? Será que a água não está passando muito rápido e ressuspendendo esses flocos? Isso é função da vazão. Como que a gente determina isso? Outra coisa agora que tem sido um grande problema para as operações mais recentes, correntes de convecção. Chega ali perto do meio-dia, chega ali perto das 2 horas da tarde, você olha na lateral do decantador, começa a subir um monte de floco. O que está acontecendo que o floco está subindo no meu decantador? Provavelmente é corrente convectiva. Aquilo está tomando sol o dia inteiro, esquentando, né? E a água cria ali uma corrente de convecção mais quente, então ela sobe, né? A água mais geladinha vai descendo, e você vê aquela nuvem de flocos subindo pela lateral dos decantadores, muitas vezes. Nesse curso eu proponho isso, se precaver a essas correntes convectivas. Em qual horário isso é pior? Né? Então, em qual horário aqui, na parte de monitoramento aqui? Deixa eu passar um pouquinho para o lado. Então, em qual horário essas correntes se formam? O que isso vai fazer para sobrecarregar, né, meus filtros, meus decantadores? Será que em função disso a gente tem que fazer ajuste nos tempos de descarga de lodo? Será que tem que melhorar a calibração do jar test em função da temperatura? Né? São coisas que eu converso um pouquinho lá, tá? Então, na etapa da filtração, né, chegamos lá. Outra coisa que, só para terminar aqui a decantação, outra coisa que eu encontro muito, intervalos inadequados de descarga de lodo. Então, o operador aprendeu que ele pode fazer a descarga de lodo uma vez por mês.
O operador aprendeu com o operador anterior que ele vai fazer a descarga de lodo a cada 3 semanas. Né? Ah, não, eu trabalho com um decantador de alta taxa. Mas espera aí, o que é um decantador de alta taxa? Tudo isso é falado no curso, ok? Aí eu aprendi que no decantador de alta taxa eu posso fazer a descarga de lodo uma vez por dia. E não, não é assim. Operadores diferentes trabalham em regimes diferentes e tem que fazer essa descarga de lodo em intervalos diferentes. Os decantadores de alta taxa, por exemplo, eles não são projetados para armazenar lodo no fundo, como os decantadores convencionais. Então a gente tem que prever uma descarga no intervalo muito mais curto. E em épocas de alta turbidez, reduzir ainda mais esse intervalo. Então é outra coisa abordada e discutida aqui, tá? Afogamento das calhas de coleta. Às vezes os meus filtros operam com uma taxa constante e ela acaba afogando ali, por exemplo, as calhas de coleta. Se isso acontece na minha estação, o que eu tenho que fazer? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu observo se isso de fato acontece? Né? Presença de alga, está formando um limo nas calhas de coleta. Será por quê? Né? Isso é bom, isso é ruim? O que acontece ali? Para a etapa da filtração, mesma coisa. Qual é a taxa de aplicação superficial do seu filtro? Você sabe qual é o diâmetro efetivo do seu meio filtrante? Altura do meio filtrante, composição, mecanismos de controle. Isso aqui é outra coisa que a operação muitas vezes passa batido. Às vezes o mecanismo de controle é de taxa declinante e ele está operando como uma taxa constante. Né? Às vezes a carga de filtração ali não é adequada, a carreira de filtração está muito curta ou está muito longa. A gente tem que decidir isso. Monitorar, decidir, avaliar. Tá? O que mais aqui então? Para isso. O que eu vou monitorar no meu filtro? Coliturbidez da água filtrada, por exemplo, pH da água filtrada, cloro residual livre na água filtrada, caso eu faça uma pré-oxidação. Qual é o intervalo da carreira de filtração? Poxa, esse filtro aqui tá, a carreira de filtração dele não passa ali de 6 horas. O que será que está acontecendo, né? Poxa, esse meu filtro aqui, ele fica, se eu deixar 4 dias sem precisar fazer uma retrolavagem. Poxa, que bom. Mas será que essa é a melhor situação? Né? Então, outro exemplo aqui, né? Passando aqui um outro histórico que eu lembrei. Numa das visitas técnicas que eu fiz, numa cidade aqui também do interior de São Paulo, a operação não imaginava que o filtro nunca podia ficar descoberto. Ele sempre tem que ter uma lâmina de água cobrindo ali o meio filtrante. Eu não deixo o meu filtro ficar descoberto. Mesmo que eu vá parar ele para fazer uma manutenção, essa lâmina de água tem que estar presente, porque senão eu posso criar rachaduras ali ou permitir a proliferação de algum tipo de organismo no meio filtrante. E ali eles sofriam com um problema mais grave ainda, que no processo a saída do filtro ficava abaixo do tanque de contato, porque era uma estação nova e o tanque de contato era de uma estação antiga. Então, o engenheiro, brilhantemente, entre aspas, projetou uma bomba para sugar a água do filtro e bombear nessa água para o reservatório de contato. Só que essa bomba estava puxando todo o meio filtrante. Então, quando eu cheguei na estação, eu só vi o cascalho do fundo, só vi o meio suporte. Eu olhei e falei, mas cadê o meio filtrante? Não, o meio filtrante é isso. Eu falei, não, o meio filtrante desapareceu. Eu só estou vendo o meio suporte ali, o cascalho de fundo. Aí os operadores se entreolharam, né, e falaram, bom, a gente desde que está aqui aprendeu que esse é o meio filtrante. Eu, não, né, cadê a areia daqui? Aí quando foi ver, a areia estava toda lá no tanque de contato, porque a bomba sugou a areia, né, sugou a água filtrada com areia e jogou lá para o tanque de contato. Mas por que isso aconteceu, né? Se o operador soubesse que o filtro jamais pode ficar descoberto, né? Que a areia tem que ter uma camada determinada ali por Kawamura, qual que é a relação da areia em função do diâmetro efetivo, o que é o diâmetro efetivo? Tudo isso eu pensei na hora que eu gravei esse curso. Pensar nessas respostas que poderiam ser dadas para o pessoal da gestão, para o pessoal da operação, tá? Então, outro caso que eu lembrei aqui agora relacionado a filtros. Depois, de novo, uma coisa que eu prezo bastante, histórico. Qual é... Cadê? Desculpa, estou na parte aqui. Histórico de turbidez. Qual é a turbidez que está saindo do meu filtro? Né? Hoje a gente trabalha aí com uma turbidez de 0,5 no máximo, só que o novo santo graal da portaria é o 0,3. Então a ideia é melhorar a qualidade do processo, sempre buscando obter uma água de turbidez de 0,3 de turbidez. Por quê? Alcançando isso, a portaria nos autoriza a não realizar uma série de ensaios que custam para a operação. Se você conseguir comprovar que, metodicamente, você produz uma água filtrada com uma turbidez igual ou inferior a 0,3, você é dispensado de uma série de análises durante o seu processo de tratamento e distribuição. E isso barateia o processo. Então, a gente tem que sempre almejar agora esse 0,3 e não o 0,5 que a portaria permite. Próximo passo. Desinfecção, né? Aqui a desinfecção é uma etapa extremamente importante, né? Afinal, é ali que a gente garante a segurança da água também, né? Associado a filtro, claro, decantador.
mas é na desinfecção que a gente realmente faz valer todo o custo de uma estação de tratamento de água. Produzir uma água segura. Eu não sei se o pessoal que me assiste aqui é muito jovenzinho, né? Mas eu já estou aqui nos meus 40 anos, e eu sou de uma época que a água tinha muita coisa ruim, e os surtos de cólera no Brasil eram muito grandes. Então a gente ia para o postinho de saúde tomar uma vacina e voltava com uma colherzinha de fazer soro caseiro, uma medida de açúcar, uma medida de sal e 1 litro de água fervida. Hoje, o pessoal mais jovem, né, meus alunos, nem sabem o que é isso, nunca souberam o que é cólera transmitida por água, o que é colherzinha do posto de saúde para soro caseiro. E isso graças à desinfecção. E eu aposto que vocês aí que estão assistindo conseguem fazer uma desinfecção muito boa. Só que agora a gente precisa, se possível, refinar esse processo. Qual é o tipo de pH que eu faço a desinfecção? Qual é o tipo de produto químico que eu uso, a dosagem que eu estou aplicando, né? O ponto de aplicação também é importante. O método que eu estou aplicando é cloração simples, cloração ao breakpoint, cloraminação. Então a gente tem que conhecer isso na estação. Depois, qual que é a demanda e o residual que eu quero deixar? Será que esse residual está chegando lá na ponta da minha rede, lá no último consumidor? Ah, se não estiver, vamos ter que aumentar. Só que aí eu ultrapasso o VMP da portaria, por exemplo. Então a gente tem que pensar nisso tudo, tá? Depois, a dosagem, concentração de trabalho e a vazão do desinfetante que eu vou aplicar. O monitoramento que nós fazemos, tá? E os históricos que são importantes de serem relatados e anotados para que a gente possa ser sempre proativo e não reativo, ok? Então, com base na cor e na turbidez da água filtrada, com base na dosagem que está sendo aplicada, isso gera surtos de coliformes totais, presença de coliformes totais em alguns pontos da rede. Então, a gente vai ser proativo. Sempre que a gente tiver um histórico acontecendo com essa cor, com essa turbidez, com aquilo ali, a gente vai reforçar o monitoramento, a gente vai reduzir os intervalos de coleta, a gente vai trabalhar de forma efetiva para garantir uma água segura para a população, né? Mas isso tem que ser baseado em históricos. O que mais? Vamos lá. Aqui, os 2 tópicos que, como eu falei, na faculdade a gente não aprende, muitas vezes, né? Que é fluoretação e controle de corrosividade. Então, a água que a gente fabrica, né, tem que ser adicionado flúor, né, geralmente nas estações de tratamento convencional de água, mas quanto de flúor eu aplico? A legislação me permite aplicar até 1,5 miligrama por litro. Mas 1,5 é o ideal para a sua realidade, para a sua cidade, para o seu município? A dosagem de flúor é baseada na temperatura média do ar, preferencialmente dos últimos 5 anos. Então, às vezes, se você está aplicando uma dosagem ali de 1,5, perto de 1,5, você pode estar aplicando uma dosagem muito além do que precisa. Ah, não, então eu aplico metade disso, 7,5, né? 0,75. 0,75 de flúor. Se a dosagem for pequena, ela também não tem efeito nenhum, ela não tem nenhum poder de prevenir cáries bucais. Então a gente tem que ajustar a dosagem de flúor para a minha realidade municipal, para a temperatura média do ar, tá? Então é isso que eu observo e decido aqui. Depois eu vou, né, monitorar aqui e aplicar isso aqui, a concentração de trabalho e a vazão de flúor que eu vou utilizar. O que eu vou monitorar? A vazão de flúor também e a quantidade final de fluoreto que está sendo aplicada. E o que eu vou salvar disso? Histórico de consumo, histórico de resultados, tá? Para a etapa da fluoretação. Corrosividade é outra coisa. A gente não adianta nada a gente produzir uma água top, uma água filé, se a minha rede de abastecimento estiver parecendo uma peneira. Em alguns municípios, um deles onde eu trabalhei, inclusive, o índice de perdas de água é de mais de 40%. Olha que doido que é isso. Para cada 100 litros de água que a gente tira do rio, mais de 40 litros se perdem por vazamentos não visíveis e por furtos. Mas como assim, né? A gente dá pouco valor porque é água. Imagine que fosse carros. De cada 100 veículos produzidos por uma empresa, 40 desses veículos somem para algum lugar, né? Que prejuízo que é isso. E a rede, ela vira uma peneira por causa da corrosão da água, que ela é corrosiva. E a gente precisa combater isso. A literatura mais recente fala que é interessante não só combater a corrosão, mas formar uma película de carbonato bem suavezinha na tubulação. Porque essa película de carbonato vai funcionar como um agente de sacrifício. Então, quando a água vier mais corrosiva, ela vai atacar essa película de carbonato e não a tubulação, né? Então, a gente tenta fazer uma água que permita a obtenção dessa película, se possível, né? Nem sempre também dá para fazer isso. Então, para que eu consiga isso, eu preciso saber qual é o produto químico que eu vou aplicar, a dosagem ideal do meu pós-alcalinizante e o ponto de aplicação, né? E com isso, eu sei se eu vou ter que entrar, por exemplo, com um ortopolifosfato ou um outro produto para remoção de incrustação. Bom, o que eu vou decidir?
qual que é o meu índice de saturação de Langelier. Existem outros índices, né? Mas esse é um dos mais simples para a gente poder aplicar e saber o grau de corrosividade da água. E, em função disso, a vazão de alcalinizante que eu preciso aplicar. Vou monitorar essa vazão de alcalinizante e sempre ter o meu histórico de consumo de produto químico e o meu histórico de resultados. Então, essas duas etapas aqui, que eu falo bastante, né, no curso, não é coisa que a gente aprende na faculdade, tá? Não é coisa que a gente vê quando a gente se forma e no curso técnico. Saindo disso aqui, então, finalmente, vamos monitorar turbidez da água tratada, cloro residual, cor, pH e fluoreto, o parâmetro de coliformes, que é extremamente importante, os ensaios semanais, mensais, trimestrais e semestrais, e entender esses valores, como que a água está se comportando, histórico de ocorrências na saída do tratamento e nos pontos de consumo. Então, já foi detectado coliforme na saída do tratamento? O que a gente faz? Ah, está tendo detecção de coliforme no bairro X. O que a gente faz? Né? E com isso, finalmente, conseguir produzir, de fato, uma água segura. Uma água que vai fazer bem para a população, porque ela é esteticamente aceitável, porque ela é biologicamente segura e porque ela é quimicamente possível. Os parâmetros químicos, os produtos químicos aplicados estão dentro do que a ciência entende hoje como segura para consumo, como aquilo que não vai fazer mal para as pessoas no longo prazo, por causa dos produtos químicos que a gente aplica, tá bom? Pessoal, você que está chegando aí, você que é novo, você que quer entrar para essa área, você que quer conhecer melhor essa área, quando a gente pensa em tratamento convencional da água, nós temos 5 etapas que são básicas e triviais, tá? Coagulação, flooculação, decantação, filtração e desinfecção, né? Existem ali, claro, filtração direta, filtração em linha, mas esse não é o foco do curso, ok? Estações que trabalham com filtração direta ou filtração em linha, claro que vai ser um curso que fala disso também, e que ajuda você a entender melhor, mas aqui eu pretendo falar do tratamento convencional principalmente. As 3 primeiras etapas, basicamente, coagular, flocular e decantar, tem um foco muito grande na estética da água, principalmente. Então, na coagulação, eu aplico um produto químico chamado coagulante, que ele vai começar a sequestrar a sujeira que está interferindo na cor da água, por exemplo, e na passagem da luz. Então, quando a gente entra num rio, aquela água, raramente ela é transparente. Ela é verde, ela é amarelada, ela é avermelhada, né? Por que a água tem essa característica? Por causa de colóides, principalmente. Então, o meu coagulante vai atuar em cima desse colóide. O que muita gente erra na coagulação? Jogar o coagulante no olhômetro. Ah, tá chegando tanto de cor, tanto de turbidez, joga uma dosagem de 50 de coagulante que funciona, né? E funciona de fato, porque o coagulante, ele é muito bom, mas eu estou exagerando. Então, na coagulação, eu vou atuar sobre esses colóides para que eles sejam desestabilizados. É outra coisa que eu converso bastante no curso. O que acontece com esse colóide que ele não sai da água? Ele tem uma carga elétrica que não deixa com que ele sedimente, né? Então ele é tão pequenininho que ele fica o tempo todo se repelindo, tem o tal do movimento browniano, então ele vai para onde ele quer. Então o meu coagulante funciona em cima dessa carga elétrica. Vai pegar o colóide, tirar essa carga elétrica dele e forçar ele a se aproximar do próximo colóide. Agora que eu consigo fazer com que ele se aproxime, eu preciso juntar o máximo possível deles para que ele forme um floco. E é aí que vem a próxima etapa, que é a floculação. Então a gente aplica ali uma mistura na água, né, uma agitação, para que um colóide consiga se chocar com o outro e formar um floco grande e pesado, que é do tamanho da cabecinha de um alfinete. Fiz esse floco grande e pesado, agora eu preciso dar tempo para que ele de fato vá para baixo. Essa é a etapa da decantação. Então esse floco vai entrar num tanque muito grande, que a água parece que está até parada. Esse floco vai descer para o fundo do tanque, vai sedimentar, e eu vou tirar a água tratada por cima. A água decantada vai sair por cima, cristalina, transparente. Ou seja, esteticamente, eu consegui resolver o problema da água. Ela está com cara de água de novo, transparente, né, insípida. Só que ela não está biologicamente segura. E é aí que vem a filtração e a desinfecção. A filtração, então, que são filtros de areia, de fato, igual a gente tem nas nossas casas, né? Que são filtros de vela, de carvão. Eu vou passar água por um meio poroso e ela vai começar a remover ali alguns dos patógenos que a água traz, bactérias, protozoários, e também aqueles floquinhos que conseguiram escapar do decantador. A filtração é, por exemplo, a etapa mais importante, eu considero, tá? Do tratamento da água. Ela é tão robusta e eficaz que há quase 200 anos a gente faz isso o tempo todo para garantir a segurança da água. Então, filtrou, agora sim, a água já começou a ficar biologicamente mais segura e esteticamente ela já tem que estar top. Sem cor, sem turbidez, dentro dos parâmetros de potabilidade. A última etapa do tratamento convencional é a desinfecção.
entro com cloro ou outro produto químico que consiga eliminar os micro-organismos patogênicos. Só que o cloro, ele não vai atuar só sobre micro-organismo. Ele vai atuar sobre metais, sobre compostos orgânicos voláteis. O cloro não escolhe, ele só vai, né? E aí eu tenho que saber, por exemplo, se a água tem amônia, compostos nitrogenados, que tipo de cloro eu aplico, qual é a dosagem, porque o cloro, como eu falei, ele tem um valor mínimo e um valor máximo. Abaixo daquilo, a água está insegura, acima daquilo, a água também está insegura, porque o cloro passa a ser mais tóxico do que benéfico. Então, a desinfecção busca isso, inativar micro-organismos e deixar um golinho residual de cloro que vai chegar até a nossa casa, garantindo a segurança da rede, garantindo a segurança da água fabricada. E no tratamento convencional, na faculdade, é isso que a gente aprende, né? Mas a gente tem que fazer a fluoretação e o controle da corrosão para garantir que o meu sistema funcione muito bem, tá? Então, são essas etapas essas que eu falo no curso, além também do controle da portaria de potabilidade, tá? Mas essas são as 5 etapas básicas para garantir uma água esteticamente aceitável e biologicamente segura. Tá joia? Fui Legal, claro? Fábio. Você foi perfeito nessa recapitulação aí de tudo que você falou. Eu acho que fechou tudo agora. E o que a gente viu hoje é só uma amostra do teu modelo, né? Porque Sim, você detalha tudo isso daí depois. sim, Então, nesse curso completo, gente, o Fábio ele mostra o passo a passo de como você vai dominar a operação e a gestão de uma estação de tratamento de água convencional, não só com videoaulas, mas com outros materiais. Simulação, checklist, recomendação de leitura, de artigos, teses, dissertações, que ele coloca tudo lá para download, com o objetivo de você, além de assistir às aulas, aprofundar o conteúdo, além de vídeos de apoio do próprio canal, de vídeos de apoio estrangeiros e de outros profissionais, justamente para ilustrar o conteúdo, para você entender definitivamente, sem falar que, se você tiver alguma dúvida, você vai postar no fórum e ele vai responder diretamente a você a sua dúvida. Então, Fábio, já que eu falei do curso, eu queria que você nos falasse como é que você dividiu esse curso, se dá para começar imediatamente ou não, como estão as aulas, se o acesso é imediato, quantos módulos são, qual é a carga horária, por gentileza. beleza. Ó, esse curso, dá para a gente conseguir concluir ele em 6 semanas, né? Se você tiver com uma gana muito grande, é até menor do que isso. São aproximadamente 30 horas de conteúdo, tá? Com vídeos que eu tentei buscar o máximo possível de profundidade. E aí ele vai estar dividido em 6 módulos. Então, você consegue fazer um módulo por semana aproximadamente, tá? As pessoas vão ter 6 meses de acesso, né? Vão poder participar também aí do fórum, e eu vou estar respondendo as perguntas, as dúvidas que surgirem. Mas como que eu busquei dividir esse curso? Basicamente, uma visão geral primeiro, para quem nunca trabalhou com tratamento de água, fica tranquilo que você já não vai cair de paraquedas ali, né? Então, eu primeiro faço uma visão geral do curso. Depois, a gente começa a falar sobre o conhecimento do controle de processos, né? E aqueles que requerem um maior refinamento. Então, eu falo bastante da coagulação. O módulo 1, basicamente, é um foco muito grande na coagulação, que é uma etapa muito importante do processo. Depois, a gente vai para também falar no módulo 2 agora, cálculo de gradientes em dispositivos de mistura rápida e dosagens e aplicação de correção de alcalinizantes. Tem um foco muito grande nessa etapa de coagulação, porque é ali que, como eu falei, foi ali que me pegou, né, quando eu fui fazer, que me fez voltar ao doutorado, tá? Eu vejo que as pessoas usam coagulante como se fosse sal de cozinha, e tanto sal de cozinha como coagulante fazem mal em excesso, tá? Então, módulo 1 e módulo 2, um foco muito grande na etapa da coagulação. Vamos conhecer os gradientes de velocidade, a solubilidade do ferro e do alumínio meio aquoso, vamos conhecer os parâmetros de projeto, tá? Vamos conhecer os produtos mais tradicionais no mercado, como que a gente prepara e faz a dosagem desses produtos. O módulo 1 e 2, então, é bem isso. Alcalinidade, gente. Muita gente esquece da alcalinidade, de medir a alcalinidade. Então, isso também é falado nesses 2 primeiros módulos. Depois, floculação, tipo de floculadores, qual é o floculador que você tem na sua estação, como que você vai fazer para calcular os gradientes de velocidade dos seus floculadores, se eles estão de acordo com o projeto, se não estão de acordo com o projeto, a questão da manutenção, outra coisa que eu vivo encontrando nas estações, né, floculadores hidráulicos sem manutenção, quebrados, com paredes ali desabilitadas, tá? Então, módulo 3 é isso. Módulo 4, sedimentação gravitacional e filtração.
Aqui a gente começa a falar, então, já do finalzinho da parte das características da água para fins de estética, né? O seu sedimentador, seu decantador, qual é a taxa que você aplica? Como que você decide isso? É a mesma taxa de projeto? Se não for, o que a gente faz? É um decantador de alta taxa? É um decantador convencional? O intervalo de remoção de lodo de fundo, tudo isso é falado no módulo 4. Filtração, qual que é o diâmetro efetivo do seu filtro? Qual é a taxa de aplicação? Qual é o modo de operação? É taxa declinante? É taxa constante? É carga variável? Tudo isso é falado também nesse módulo 4. O módulo 5, a gente entra aí também com uma parte bem pesada de desinfecção, que é outra parte onde a operação precisa ter uma atenção redobrada, uma atenção muito grande, tá? Faz uso de produtos químicos, são produtos que podem ser perigosos para a saúde humana, para a operação. Então, a gente debate bastante isso. O módulo 5 também vai ter a parte de fluoretação, tá? Então, também é aquele plus, aquilo que não é abordado em todo lugar. Quanto de flúor eu coloco, de que forma, faz bem, faz mal, como que eu decido isso? E o sexto e último módulo é o controle da corrosão. Então, vai falar sobre como que a gente consegue monitorar a corrosão do sistema, tentar prevenir que a rede se desgaste muito rapidamente. E, por último, de novo, também, uma aula bem intensa, bem profunda, no módulo 6, sobre portaria de potabilidade. Não adianta a gente conseguir tratar a água com tudo isso se a gente não souber como que isso se comporta dentro da portaria. Estou cumprindo ou não estou cumprindo? O que a portaria exige de nós na operação e na gestão quando acontece determinada coisa, determinado evento? Como que a gente tem que se comportar perante a isso? Então, eu também faço um estudo bem intenso, assim, já adianto, hein? A aula de legislação, aula 12, é uma aula bem cansativa mesmo, porque legislação no Brasil é paulada, né? Então, é bem profunda mesmo a aula que a gente discute ali as questões de portabilidade, tá bom? O curso tem 30 horas, com o certificado, ok? Você consegue ter um acesso em 6 meses até para realizar o curso. Então, é um curso de 6 semanas e você tem 6 meses para conseguir fazer o curso, né? Então, é bem completo e com tempo razoável para isso. No final de cada módulo também, tem uma avaliaçãozinha que eu preparei para que eu saiba se você realmente está fazendo o curso e vai levar o nome da Engeduca, o nome Conteúdos Ambientais adiante, ou se você fez o curso assim meio correndo e ainda está inseguro, né? Então, a gente precisa testar a qualidade também de quem está realizando o curso, né? Afinal, a gente está colocando o nosso nome, zelando aí pela tradição que temos, né? Então, a gente precisa realmente ter ali uma assertividade nisso. Então, tem umas questões, nada também que vai fazer você perder o sono, mas tem algumas questõezinhas para poder chegar no final e obter o certificado, tá bom? Todos os certificados com QR Code, inclusive. Vai lá, Alexandre, fica à vontade. Compilei 5 perguntas básicas aqui que me mandaram pelo WhatsApp. Ótimo. Primeiro, o curso online funciona mesmo? Primeiro. Funciona. Segundo, eu não sei se vou entender tudo. Como eu resolvo isso? Terceiro, eu sou contra o flúor. Sou obrigado a colocar flúor? E, por último, e se eu não tiver tempo de fazer em 6 semanas? Ok, então vamos lá. Curso online funciona? Aliás, a mais polêmica foi do flúor, tá? Vamos falar então, vamos lá. Curso online funciona? Curso online não funciona, né? Tanto que as grandes faculdades do Brasil promovem cursos de extensão e cursos de pós-graduação no formato online, né? O curso online e o presencial funciona desde que você esteja, de fato, querendo aquilo, né? Sabendo estudar e colocar em prática aquilo. Mas não só isso. Acho que a gente podia, Alexandre, se você concordar, a gente podia montar um grupo de WhatsApp, de repente, e os alunos que tiverem dúvidas muito urgentes, assim, que não caibam no fórum, ou até mesmo tem vergonha de perguntar, de falar pessoalmente, assim, num fórum, podia ter um grupo de WhatsApp para ajudar também nos estudos, no foco, de repente, tirar dúvida urgente, né? Para que a pessoa se sinta confiante de fazer um curso Depende de online. você. Você tem tempo de atender? Olha, se a gente combinar um horário, assim, 2 vezes por dia, tal horário, eu olho o WhatsApp e vou respondendo todo mundo. E respondo por áudio, tá, gente? Porque ficar digitando muita coisa, às vezes, demora um pouco, né? Falar de coisa química, o corretor estraga tudo. Então, se você puder ouvir áudios e quiser, de repente, participar do grupo de WhatsApp para a gente poder te ajudar, não só nas questões práticas operacionais, mas em como que você pode aproveitar melhor o curso, eu fico à disposição, sem problema nenhum. E curso online funciona. Eu faço vários, e sempre que eu preciso decidir por um curso, ser online ou não é algo que pesa para mim bastante. Eu posso fazer no meu tempo e da onde que eu quiser, né? E no horário que eu quiser.
Que mais? A pessoa, você perguntou se a pessoa está com medo de entender tudo. Olha, eu tentei ser bem didático, como eu falei, eu fui forjado no Ceprocamp. Então, meus alunos são alunos que muitos deles acabam tendo uma série de... Não conseguiram ter um ensino médio muito bom, não conseguiram ter um ensino fundamental muito bom. Então, são alunos com quem eu tive que aprender a transmitir a informação do jeito mais simplificado possível, né? Então, eu tento partir um pouquinho da parte do humor, um pouquinho da vivência deles, um pouquinho de um linguajar mais simples. Então, eu acho que vai entender. Se a gente conseguir tirar as dúvidas também no fórum e também online, eu acredito que, com certeza, você vai conseguir aprender tudo. Aí você... Antes de falar do Flúor, que acho que é uma coisa que dá polêmica, né? E se eu não tiver tempo? Bom, se não tiver tempo, são 6 meses de curso. E você consegue realizá-lo em 6 semanas. Então, você pode fazer, vamos dizer assim, 1 semana por mês, você consegue, se você deixar bem estabelecido, fazer isso. A questão de tempo é muito da vida de cada um, mas eu, falando particularmente, tá? Eu estou fazendo doutorado, eu sou professor, eu tento manter um canal, eu tenho minha família e também dou consultoria. E sempre que eu preciso estudar, eu separo um pedaço do meu dia para isso, né? Então, que seja 1 hora por dia, 1 hora ou 2 horas na segunda-feira. Então, é toda segunda-feira, 2 horas, eu vou me comprometer com isso, por exemplo, tá? Eu vou fazer meia hora um dia, meia hora no outro, sem problema nenhum. As aulas são separadas em intervalos ali de aproximadamente 20 a 30 minutos, então você consegue fazer nesse tempo. E claro, né, para o pessoal que é mais assanhado, mais esperto, dá para colocar em velocidade 1,5, velocidade 2, então você consegue até cortar, aumentar ali, né, diminuir a velocidade, deixar a velocidade mais rápida e diminuir o tempo, então, né, para conseguir fazer o curso o quanto antes, se for o caso, tá bom? Lembrando que tem certificado. Que mais? A gente pode falar, então, do Flúor, né? Olha, eu entendo que o Flúor tem aí algumas questões que são muito debatidas hoje. Eu vou fazer um curso de fluoretação pela faculdade da USP, que começa agora em junho. Então, olha só, mesmo eu trabalhando com isso há tantos anos, divulgando e conversando sobre isso, vou fazer um curso para me reciclar. Então, a importância do estudo é muito grande. Vou fazer o curso online, inclusive, porque eu quero me reciclar e quero estar atualizado com o que tem sido debatido sobre flúor no Brasil. Alguns países estão proibindo, tem a questão de causar autismo em crianças. Olha, a questão do autismo, ela já foi desmentida, por exemplo, tá? O flúor não causa isso, não existe uma relação causal. Alguns países estão proibindo. Estão porque o flúor, ele é um produto químico, ele é um insumo, ele custa, né? Ele exige monitoramento, ele exige controle. Então, alguns países entenderam que o flúor é um produto a mais na água, que muitas vezes não é necessário, ou que a quantidade de flúor que já contém na água bruta é o suficiente já para atender a demanda populacional. Muitas vezes os países pararam de colocar flúor porque já tem uma quantidade de fluoreto na água que permite a dispensa. No caso do Brasil, o flúor é algo que foi implantado lá na década de 70. Então, naquela época, principalmente, as pessoas não tinham um asseio bucal muito elevado. E a principal prática de tratamento era a extração. Então, eu vou no dentista que eu tô com uma dor de dente aqui, tá doendo, o dentista olha, vamos arrancar. E tirava. Então, as pessoas chegavam com 30, 35 anos de idade, já com vários dentes ausentes, né? Isso leva a problema de fala, problema de mastigação, dores, né? Problema de, até mesmo problemas respiratórios. Então, entendeu-se que a fluoretação era a melhor coisa para ajudar a prevenir a extração de dentes. É uma prática que se manteve. E ela, para você ter uma intoxicação por flúor, né, você tem que consumir doses altíssimas de flúor, para ser uma intoxicação aguda, né? E para ter uma intoxicação crônica, novamente, você tem que consumir doses elevadas, mas durante um prazo muito grande. E é por isso que a gente trabalha com a fluoretação na dose ideal, para conseguir garantir a proteção dentária e não exagerar a ponto de causar algum tipo de problema na população. Hoje, sim, as pessoas têm mais acesso a tratamentos dentários. Hoje, a extração do dente não é a primeira opção de um dentista. Afinal, estamos aí 50 anos depois, praticamente, que a lei foi implantada. Então, o flúor, ele é obrigatório para estações de tratamento de água, apesar disso. Se está certo ou se não está certo, é uma questão política. Então, a gente deveria começar a debater isso a nível nacional. A gente continua aplicando flúor? Não continua? Hoje faz bem para o Brasil? Hoje faz mal? Deixa para algumas regiões? Não deixa para outras? Mas o que a lei pede hoje é que seja colocado um flúor na água. E se a gente vai colocar, vamos fazer isso dentro das boas práticas laboratoriais, tá?
Então, eu acho que se você, mesmo não tendo tempo para estudar, dá para a gente conseguir encaixar um horáriozinho ali. Se você não é da área, eu sou só o gestor, eu sou só a parte administrativa, eu te garanto que ele vai trazer muito conhecimento para que você consiga fiscalizar o trabalho, colocar em prática, de repente pensar em mudar de área, mas fazer boas práticas operacionais, discutir sobre isso também é importante, né? Saber participar de reuniões que debatam isso. Então, o curso ele é teórico, o curso é teórico com aplicações práticas. Então, eu falo sempre lá no curso, olha, eu quero que você meça isso na sua estação. Vamos aprender a calcular um gradiente de velocidade. Onde que eu vou medir? É numa calha, é num ressalto, é num vertedor, é numa tubulação? E agora eu quero que você faça isso na prática dentro da sua estação. Confira, interprete esse resultado. E aí tem o fórum e o WhatsApp para que eu possa dar esse auxílio para que você saiba se isso está de acordo ou não, tá? Então, se você opera, gerencia, ou se você pretende atuar em estações de tratamento de água, eu tenho certeza que esse curso vai ser um divisor de águas para você, tá? Tenho certeza. Eu trouxe aqui alguns exemplos, assim, no meu roteiro aqui. Então, eu fico feliz de ter formado muitos operadores presencialmente lá pelo meu Ciprocamp. Eu fico satisfeito que alguns alunos que foram para o Ciprocamp foram porque queriam ter aula comigo. É um pouco, eu sei, é um pouco chega até a parecer um pouco de soberba, né? Mas a gente se reconhece profissionalmente assim. Então, tive alunos que chegaram e falaram, professor, meu chefe me indicou porque eu trabalho com isso, eu trabalho ali, ele conhece você, conhece seu canal, e ele queria que eu tivesse uma formação com você. Então, eu me inscrevi aqui no Ciprocamp, eu fiz a não sei o que lá, e, pô, que bom de poder estar aqui, né, participando disso. Então, para mim é muito bom. Com certeza, em termos de alunos, já formei para mais de 1.000. Se for constar aqueles que eu dei consultoria, o pessoal que compra o e-book, o pessoal que me procura na internet, para mais de 5.000, com certeza, né? E eu tenho alguns alunos que estão se destacando aí, né? Então, vou dar um exemplo bem que pode parecer que não tem muito a ver. Eu tenho uma aluna, que hoje é muito minha amiga, Ana Paula, que enfim, ela já era assim, tinha lá para mais de 30 já, né? E ela resolveu voltar a estudar. A Ana Paula resolveu voltar a estudar. Aí voltou, fez lá o curso comigo, a gente virou até amigos. E eu falei para ela, Ana Paula, você é muito inteligente, você está fora da área, por quê? Né? Tô esperando a oportunidade certa, tal. Eu falei, e se você começar a prestar concurso? Né? Mas eu não sei, eu tô meio insegura, como assim? Eu falei, olha, o que você sabe de tratamento de água e esgoto, né, também, que eu vou falar, eu garanto que se você fizer uma prova de concurso que caia isso, você vai gabaritar. E aí ela é insegura, mas foi e fez, né? E hoje ela opera a estação, ela é funcionária pública, operadora de estação aqui no interior de São Paulo, né? Às vezes quando ela vem para Campinas e a gente vai tomar um café, por exemplo, e ela fica muito feliz, ela fala, pô, tudo que eu aprendi, eu vejo na prática. E tudo que você puxava a minha orelha, né? Não minha orelha, mas puxava a orelha das pessoas. Olha, não faça assim. Se você é operador, não faça isso, não faça aquilo, faça desse jeito. Eu comecei a fazer isso lá na estação, né? E eu fico feliz, porque melhorou a qualidade da água do pessoal, a vida ficou mais fácil de operar, essa questão de proatividade. Então, a gente sabe que vai chegar ali o período de monções, vai chegar ali janeiro, dezembro, que chove bastante, a gente já começa a comprar produto químico, já começa a fazer ensaio de jar test, já começa a olhar o histórico de pluviosidade, de turbidez, e já começa a colocar tudo aquilo em prática, porque a gente já sabe que vai vir bucha aí nesse período, principalmente. E funciona, né? Isso é um ótimo caso. Aquele caso do alumínio que formava bolhas no tanque de contato. Outro caso resolvido, que eu fico muito feliz, né? A gestora me achou pelo canal do YouTube, me convidou para ir lá. A gente falou com os operadores, mostramos a importância deles saberem a solubilidade do alumínio, o controle do pH e as dosagens. Então a população parou de reclamar que a água chegava laranja, que a água chegava com flocos, que a água chegava com turbidez, né? É outra coisa importante. E essa gestora que me contratou, que foi lá para dar consultoria, ela hoje, ela virou não só a gestora da água, né, mas ela, por causa dos resultados, né, ela também trabalha agora com a parte de esgoto, então ela subiu ali um patamarzinho de posição, já que ela conseguiu entender essas questões físico-químicas por trás. Aquele químico que eu falo, né, que é da parte geológica, hoje é engraçado, porque assim, quando eu fiz lá o trabalho com ele era responsável técnico também de uma cervejaria. Então, às vezes, ele manda cerveja para cá como uma forma de que deu certo, de que ele ficou feliz, né? Eu fico satisfeito, porque eu gosto também, então fico feliz com isso, tá? Então, assim, eu fico feliz de ter conseguido colocar pessoas em posição de destaque, pessoas que conseguiram melhorar o serviço que elas realizam, pessoas que, enfim, mesmo que seja
algo muito pessoal delas, elas conseguem trabalhar melhor, conseguem entender melhor o que elas estão fazendo, né? Então, desde o cargo operacional até o cargo de gestor, de responsável técnico, aqui a gente consegue falar com todos, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, né? Eu tô falando muito, Alexandre, não sei. Se me deixar, eu vou contando a Fábio, história aqui. eu vou dizer a você que quem ficou feliz fui eu com essa parceria que a gente acabou fazendo Uhum, para produzir esse curso, porque eu assisti todo o curso, é um curso extremamente prático. que Esse bom. curso não é só um conteúdo, e vamos dizer que é um divisor de águas, vai? É um divisor de águas, É o mas na tua primeiro. carreira, não na estação de tratamento. Na Também. carreira de quem quiser fazer esse curso. E se você que tá nos assistindo quiser realmente fazer esse curso, vamos fazer o seguinte: se você decidir se matricular, tem uma chave que vai destrancar portas dentro desse curso e que talvez você nem saiba. Então, o nome dessa chave chama-se conhecimento aplicado. É isso que o Fábio entrega. Ele consegue fazer uma conexão com você e te entregar um conhecimento aplicado. E com este conhecimento, você vai seguir um caminho de sucesso que eu tenho certeza. Então, se você fizer a matrícula no curso, eu vou te entregar uma planilha inteligente de cálculo dos gradientes de velocidade para você aplicar nos seus estudos ou na sua vida profissional. Não é só uma planilha, é um instrumento de precisão feito pelo Fábio para quem quer parar de operar no escuro. E aí você vai entender, calcular e ajustar o processo de coagulação e floculação com absoluta confiança e segurança, sem depender de chute ou de fórmula solta, tá? Alexandre, Então, oi. só fazendo também uma correção aqui, correção, não, desculpa, só fazendo um adendo. Se você vai trabalhar com consultoria, por exemplo, e você vai chegar numa estação, a primeira coisa que você tem que saber são os gradientes, principalmente. A coagulação não adianta. E na hora você vai ficar fazendo cálculo na caneta? Não. Então, essa planilha eu criei para isso. Quando eu chego na estação, levo minha fita métrica, meço ali, pego as medidas que eu preciso, pego a vazão e calculo os gradientes com a planilha. Então, a ideia dela foi facilitar a minha vida. Para quem vai fazer consultoria, trabalhar com isso, é algo bem legal, viu? Recomendo. Então é aquilo que ninguém te dá pronto, né? Não, não mesmo. Mas que resolve a vida no campo. Exatamente. Ali já começa a descobrir Legal. os problemas operacionais. Segundo bônus. Sabe esse livro que o Fábio está falando? Você tem ele aí? Aqui, ó. Se você fizer a inscrição até dia 7, nós vamos entregar este livro para você em meio digital, para não ter que ficar mandando pelo correio. A gente entrega o e-book, tá? Então, um livro eletrônico de autoria do Fábio. É o mesmo livro. É o mesmo livro. Tudo que tem aqui no livro impresso tem no e-book, sem tirar nem pôr. Então, você vai ter esse acesso digital ao livro do Fábio, que ele escreveu com todos esses anos de prática que ele contou aqui, tendo passado nas estações de tratamento ou como funcionário ou como consultor. Então, é É, como se você estivesse carregando o professor no bolso, né? Para não, e o consultar livro, sempre que surgirem dúvidas. ele traz coisas também que não dá tempo de abordar no curso, né? Porque foge um pouquinho do foco. Mas, eu tenho dúvidas sobre parâmetros físico-químicos. O livro fala tudo isso. Ele também aborda a parte de sistemas de abastecimento, a parte de reservação, distribuição, que, como falei, como foge um pouquinho do curso, não inclui no curso, mas no livro, no e-book, tem tudo isso. Bom, quem quiser o livro físico, Fábio, vamos fazer o seguinte. Ele manda um WhatsApp para a Engeduca e eu te repasso e você envia o livro para ele, combina meio de pagamento para quem quiser o livro físico, tudo Claro, bem? se houver essa demanda, eu faço questão, faço mais dedicatório, fico muito feliz de poder Tá atender. bom. Então, quem quiser, passa uma mensagem no WhatsApp da Engeduca que eu retransmito para o Fábio. E o que você acha desse WhatsApp aí, aproveitando que a gente já está já tá Dá um espalhando trabalho, mesmo? rapaz. Eu Tá bom, também, vai. também Vamos acho. fazer um grupo de mentoria via WhatsApp. Que Então, pode grupo ser. de mentoria por WhatsApp, e esse aqui não tem preço, vamos falar a verdade. É, Então, você vai entrar no grupo do WhatsApp com o Fábio e com os outros profissionais da área, vai trocar experiência, apoio técnico e aprender de verdade. Tá dado o grupo de WhatsApp, Fábio. pode ser. Tá, eu faço questão de ajudar pelo WhatsApp também, porque eu sei que pra gente que tem uma urgência, às vezes é por lá, né? Eu só vou falar que eu vou acessar o grupo 2 a 3 vezes por dia, porque
a gente também não pode só ficar em função disso, mas eu faço aqui um compromisso de tentar ajudar, tentar responder pelo WhatsApp, quem tiver dúvida, dúvida real de campo e dúvida do curso. Ah, eu não entendi muito bem aquele tópico daquela aula. Opa, sem problema, vamos refazer aqui, deixa eu te ajudar, vamos conversar. Então vai ser para coisas reais e também para quem estiver fazendo curso e tiver dúvidas de alguma coisa que foi abordada no curso, vai ser direto comigo então. Não é consultoria. Não, não é consultoria, exatamente, né? Isso. A gente vai se Deixar claro ajudar, isso. exatamente, vai Tá se bom. ajudar, tá? Mas é bem lembrado. Muito bem. Mas, se mesmo assim você continuar com dúvida, eu tenho tanta certeza da qualidade desse curso. Se em 14 dias você não gostar do que você vê no curso, nós vamos te devolver tudo o que você pagou, porque a gente confia na qualidade do curso, a gente confia no que o Fábio entregou e a gente confia na forma que o Fábio transmite o conhecimento para você. Então, você tem esta garantia também. Então, fiquem à vontade, assistam a primeira aula gratuita. Eu, se fosse você, eu vi a qualidade do curso. Se você tiver interesse em crescer profissionalmente, em atuar efetivamente numa estação de tratamento que você já trabalha e melhorar os processos, eu faria esse curso. E aqui a gente quer que este curso seja feito para que você, quando emitir um relatório desse em nome da sua empresa, você coloque seu nome ali, sua assinatura, você que é gestor, e ateste a qualidade, né? Que as pessoas confiem no trabalho, que os impostos que elas pagam sejam revertidos em segurança, né, em qualidade da água, que o dinheiro arrecadado pela empresa seja de fato usado para produzir um produto de qualidade, tá? Então a ideia do curso foi pensar nisso, foi fazer com que você fique mais confiante no trabalho que você exerce, da gestão à operação. Tá, ok? Fábio, Oi, muito obrigado, então, por valeu. estar aqui. Repito o convite para se inscreverem no curso Água Segura, Operação e Gestão de Estação de Tratamento de Água, tá? Para que você vá além e efetivamente domine a operação de uma ETA como um verdadeiro especialista, tá? Então, eu te espero na plataforma. Só fazer a última chamada dos bônus e mais esse grupo de WhatsApp que o Fábio topou criar. Tá. Façam a inscrição. Por quê? Porque a água potável é um direito e você que opera uma ETA com excelência tem a obrigação, tem a responsabilidade de entregar água potável com conhecimento técnico e essa responsabilidade e esse conhecimento técnico você consegue garantir com a ajuda do Fábio Nascimento. O Fábio, foi inspirador ter esse contato, não agora, mas esse contato desde quando foi o ano passado que a gente começou a conversar? Ano passado, era Desde o ano primeiro trimestre. passado, né? Formatando o curso, Vamos gravando trabalhando. esse curso, editando esse curso. Muito obrigado, tive um prazer enorme em te conhecer. E Igualmente. agora, da gente estar junto nessa empreitada, muito obrigado mesmo. E agora é sua vez de se despedir. Então, eu agradeço também a possibilidade da gente trabalhar junto, Alexandre, tá? Passei o semestre passado inteiro me atualizando também, me reciclando, para poder gravar esse curso de forma que ele ficasse o mais contextual possível, né? De fato, tivesse uma aplicação prática para quem adquirisse isso, tá? E para quem fizer também, eu quero pedir sempre o feedback, que a pessoa deixe ali registrado o que ela gostaria de ver, sugestões para outros assuntos, né? Se a gente conseguiria melhorar, oferecendo também outros cursos, algo que fosse mais voltado, de repente, para uma outra parte do saneamento, né? Eu fico à disposição aqui. E se você está entrando na área, se você quer se atualizar na área, se você quer melhorar o que você já faz, eu tenho certeza que você já está fazendo o seu melhor. Eu tenho certeza também que esse curso vai poder te ajudar a subir um pouco mais um degrau aí na parte do saneamento. A gente que trabalha com isso ama, a gente sabe que a gente está trabalhando com saúde, então quanto mais atualizado, quanto mais contextualizado a gente estiver, melhor. E eu vou ficar muito feliz de saber o feedback de vocês sobre o que vocês conseguiram depois de terminado o curso, tá bom? E se Deus quiser, a gente vai fazer outros cursos com a opinião do pessoal aí. Vamos em frente. Sem dúvida. Pessoal, uma Tchau. boa tarde, uma boa noite. Valeu para vocês. Até breve. Abraço. Tchau.